Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e hoje a gente inicia a terceira aula para os 8º anos. Na semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre o sistema digestório. Hoje a gente vai ver dois sistemas que trabalham em conjunto com o sistema digestório e, claro, com os demais também. No digestório, a gente viu que ele é o sistema responsável por captar, por colher, vamos dizer assim, os nutrientes presentes nos alimentos. Esses alimentos fornecem nutrientes, lógico, responsáveis pela manutenção do funcionamento do corpo, mas além dos nutrientes presentes nos alimentos, nosso corpo precisa de oxigênio. E como que ele é captado? Através do sistema respiratório. O sistema respiratório ele pode ser dividido, vamos dizer assim, ele é formado pelas vias aéreas e pelos pulmões. As vias aéreas são cavidade nasal, as narinas, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Entrando nos pulmões, a gente tem os bronquíolos, que são ramificações desses brônquios, e na pontinha dos bronquíolos existem estruturas menores que são chamadas de sacos aéreos ou alvéolos. Então esse na verdade é o caminho que o ar percorre no nosso organismo. Pode entrar no organismo pela cavidade nasal ou pela boca, mas a gente sempre destaca que é importante que a gente inspire pela cavidade nasal, porque dentro da cavidade nasal existem pelinhos e existe um muco que ele tem a função de reter, de segurar a maior parte da sujeira presente nesse ar. Quando a gente inspira pela boca, esse processo de filtragem do ar, vamos dizer assim, que ocorre no nariz, ele não acontece. Então esse ar pode entrar para o nosso pulmão, para os nossos pulmões, com mais partículas de sujeira e também acaba não sendo tão aquecido como ocorre na cavidade nasal. Então esse é o caminho do ar, cavidade nasal, faringe, que a gente comentou na aula passada, que é o canal comum para respiração e para digestão, a laringe, que aí já é o canal exclusivo para respiração, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Observem na pontinha dos bronquíolos em pequenas estruturas, parecendo cachos de uva, que são pequenos saquinhos aéreos chamados de alvéolos pulmonares. Lá dentro dos alvéolos pulmonares vai acontecer a troca de gases entre o ar que a gente inspirou, o sangue que corre nas nossas veias, nossos vasos sanguíneos, e o ar que vai ser expirado, é formado o ar que vai ser expirado, que a gente solta na respiração. Chama atenção para uma estrutura que aparece ali embaixo, que aparece aqui, ó, esse nome pleura. A pleura é uma camada que ela reveste os pulmões externamente. Então ela tem a função de manter os pulmões inflados, permitir que eles sempre se mantenham inflados durante a respiração, que inflem e que, vamos dizer assim, soltem o ar durante a respiração sem que eles se grudem, sem que ele cole. E além disso, ele lubrifica, vamos dizer assim, ele torna mais fácil dos pulmões fazerem essa movimentação dentro da nossa cavidade torácica. Então os pulmões se enchem e esvaziam, deslizando sobre a cavidade torácica sem maiores problemas. Então é uma camada muito importante. E logo abaixo dos pulmões a gente tem um músculo chamado de diafragma. Toda vez que a gente inspira, o ar entra no nosso organismo, ele se contrai, aumenta de tamanho para permitir que os pulmões se encham de ar e quando esse ar sair, o diafragma volta para a cavidade, para o seu tamanho normal, vamos dizer assim, para a posição inicial e a nossa cavidade torácica diminui de tamanho porque os pulmões se esvaziaram. Então aqui mostra a diferença, por exemplo, que ocorre quando o ar entra no organismo e quando ele sai. Observem que quando a gente inspira, é como se as nossas costelas fossem puxadas para aumentar a cavidade torácica. Quem tem a função de puxar essas costelas são músculos chamados de intercostais. Então eles se contraem para permitir que essa cavidade torácica se abra, vamos dizer assim. Além dela, o músculo diafragma, né, que foi explicado, ele vai se baixar, ele vai se contrair também para aumentar o tamanho ocupado, o tamanho da caixa torácica, já que os pulmões vão aumentar de tamanho se enchendo de ar. Logo depois que a gente solta o ar, a cavidade torácica diminui de tamanho, os músculos intercostais relaxam, voltam à posição inicial que eles tinham e o diafragma também. Quando eles relaxam, é como se eles ajudassem o pulmão a se esvaziar, por isso que retorna à posição inicial, vamos dizer assim, antes de encher de ar e diminui o tamanho da nossa cavidade torácica. Como que ocorre o processo de troca de gases lá dentro dos alvéolos pulmonares? Esse processo de troca de gases é chamado de hematose. A hematose ocorre, então, como está sendo explicado nessa imagem. O ar entra, chega lá nos alvéolos pulmonares, e esses alvéolos pulmonares, eles são, vamos dizer assim, eles são circundados, em volta dele tem muitos vasinhos muito fininhos, que são chamados de capilares. São os vasos sanguíneos mais finos que a gente tem. E eles recebem esse nome porque realmente eles têm a espessura de um fio de cabelo, então é extremamente fino. Ele é formado por camadinhas de células.
Por ser tão fino, só de ficar em volta dos alvéolos, próximo à parede dos alvéolos, eles conseguem captar o oxigênio presente no ar e jogar o gás carbônico presente no sangue de volta para esse ar, para que quando ele sair, ele leve esse gás carbônico para fora. Então esse é o processo de hematose. Observando aqui, ó, o oxigênio que entrou dentro do alvéolo, os sacos aéreos, desculpa, os alvéolos pulmonares. Quando esse oxigênio entra dentro do alvéolo, o oxigênio diretamente cai na corrente sanguínea através dos capilares. As hemácias, que são as células sanguíneas, vão levar esse oxigênio até as células. E quando o oxigênio entra no capilar, ele já automaticamente libera o gás carbônico para esse ar, que será eliminado, levando embora esse gás que para nós não tem mais utilidade. Então, o que vai acontecer com o oxigênio que caiu na corrente sanguínea que as hemácias estão transportando para o corpo? Ela vai ser utilizada durante o processo chamado respiração celular. É exatamente o processo em que a célula vai produzir energia, vai receber energia para se manter ativa, fazendo suas funções no nosso organismo. Então, o oxigênio, junto com a glicose, são duas substâncias que elas vão sofrer uma quebra, vamos dizer assim, elas vão sofrer uma reação dentro da nossa célula, liberando energia para que a célula se mantenha viva e liberando como um resíduo dessa liberação, dessa produção de energia, produzindo dois resíduos que são o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e a água. E esses resíduos terão que ser eliminados. Também são descarregados na corrente sanguínea e serão eliminados durante os processos no nosso organismo. Além do processo de respiração celular, a gente percebe então que tanto o oxigênio que a gente adquire através da inspiração, junto com aqueles nutrientes, a glicose que a gente viu lá no sistema digestório, eles atuam em conjunto para manter o nosso corpo funcionando através do processo de respiração celular. Aqui a gente vê um pouquinho sobre algumas doenças do sistema respiratório. A maioria delas pode ser causada por bactérias, por fungos, algumas também são causadas por poluição ambiental, por exemplo. A rinite, uma irritação da mucosa do nariz, que ela pode ser alérgica quando ela causa muita coceira, espirro, coceira aparece no céu da boca e faz com que os olhos fiquem vermelhos, inchados e faz com que a pessoa fique lacrimejando o tempo todo. A asma, ela muitas vezes é um problema genético, que se os pais têm, um dos pais tem, o filho normalmente pode ter também, que ela é uma inflamação das vias aéreas. Como tem inflamação, tem maior produção de muco. Esse muco faz com que o canal de passagem de ar seja diminuído. Então, o ar vai ter que passar por esse canal mais estreito, por causa do muco, causando dificuldade de respirar, dor no peito. Então, vocês já devem ter visto, às vezes, as pessoas que têm asma utilizando aquela bombinha, que ela tem remédios fortes ali dentro, e ela tem a função de dilatar, de abrir essa passagem do ar para facilitar o processo de respiração. Muitas vezes não tem cura. Normalmente a asma não tem cura, mas ela tem tratamento, tendo hábitos de vida saudáveis, fazendo exercícios de respiração e, em caso de necessidade, também utilizando o remédio da forma correta. Gripe, resfriado são doenças do sistema respiratório. A faringite, que é a comum dor de garganta, e a pneumonia, que ela é inflamação também dos sacos de ar lá embaixo, os alvéolos pulmonares, que pode fazer com que acumule líquido dentro daquelas bolsinhas de ar que vão atrapalhar a troca de gases, causando dificuldade de respiração, dor no peito, mal-estar, fadiga e que, se não for tratado, pode levar à morte, porque ela pode agravar de uma forma, vamos dizer assim, uma forma rápida, se ela não for tratada. E além disso, o Covid, né, que a gente escuta falar tanto agora, que ele também pode afetar o nosso sistema respiratório. Na maioria das vezes, essa doença aparece na forma de sintomas respiratórios, parece uma gripe, um pouco de dor de garganta, um pouquinho de febre, um mal-estar, mas além do sistema respiratório, o Covid ele pode atacar vários outros sistemas do nosso organismo. Além do sistema respiratório, a gente vai agora entrar um pouquinho no sistema cardiovascular. Aquilo que a gente viu lá atrás, dos nutrientes absorvidos, junto com o oxigênio retirado do ar, eles vão fornecer nutrientes para as nossas células, só que esse material tem que chegar até as nossas células. Então, como que elas chegam? Através dos vasos sanguíneos e através do sangue. Então, basicamente, o nosso sistema cardiovascular ele é formado por três estruturas: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue que é bombeado. Então, basicamente, tem uma bomba, que é o coração, uma tubulação, vamos dizer assim, né, que é o canal que o sangue vai percorrer, que são os nossos vasos sanguíneos, e o sangue, que é esse material que vai rico em nutrientes e rico em oxigênio, vai ter que percorrer todas as partes do nosso corpo, fornecendo para todas as células substâncias necessárias para que elas se mantenham funcionando. Então,
Então, como que funciona, como que atua o nosso sistema cardiovascular? Aqui ele aparece dividido em duas cores, quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aqui para não se confundir. Sangue venoso, ele vem até o nosso coração, ele chega no coração através de veias. O sangue que chega ao nosso coração através das veias, ele chega pelo lado direito, extremamente pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, porque é um sangue que já circulou por todo o nosso corpo e ele retorna para o coração para vir buscar mais oxigênio. Então, do lado direito, através de veias, esse sangue rico em gás carbônico chega ao coração. A parte vermelha, que está saindo do lado esquerdo, que aparece em vermelhinho ali, é o sangue arterial, que ele é rico em oxigênio. Então, sangue venoso, pobre em oxigênio, sangue arterial, rico em oxigênio. O sangue venoso, ele está voltando do corpo para o coração. O sangue arterial, ele está saindo do coração, rico em oxigênio, ele vai circular pelo corpo todo. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais, quero que vocês observem também, percebam que o nosso coração ele é dividido em 4 camadas. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O funcionamento do coração é tão perfeito que o sangue não se mistura. O sangue rico em oxigênio, ele não se mistura com o pobre em oxigênio. Como que acontece essa troca de gases? O sangue chegou no corpo, no coração, pelo lado direito, chegou átrio direito, ventrículo direito. Do ventrículo, ele é enviado para os pulmões para receber oxigênio. Uma artéria pulmonar traz o sangue de volta para o coração e esse sangue, rico em oxigênio, chega ao lado esquerdo do coração, de onde ele será bombeado para o corpo todo. Como esse sangue vai ter que sair do coração e percorrer todo o nosso corpo, ele sai através de artérias. E a gente vai entender um pouquinho mais adiante qual a diferença entre veias e artérias. Qual a importância delas, a gente já sabe, né? Que elas têm a função de conduzir o sangue, circular o sangue pelo corpo todo. E a gente vai ver algumas diferenças mais à frente. Então, a nossa circulação ela pode se dividir em 2 partes. Pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação ocorre quando o sangue rico em gás carbônico chegou ao coração, vai aos pulmões, pega oxigênio, entrega o gás carbônico e retorna ao coração. Essa é a pequena circulação porque ela percorre uma distância pequena, chamada de circulação pulmonar. É o processo então onde ocorre a liberação do gás carbônico e a captação de oxigênio. Esse sangue deixa de ser um sangue venoso e passa a ser um sangue arterial. Quando esse sangue retornou ao coração, ele vai ter que ser bombeado para o corpo todo, saindo do coração pelo lado esquerdo, na forma de sangue arterial, rico em oxigênio. Aí acontece o maior processo de circulação, que é chamado de grande circulação ou circulação sistêmica. Sistêmica porque esse sangue vai ter que percorrer todos os sistemas do nosso organismo, percorre uma distância maior, por isso que é chamado de grande circulação. Então o processo, pequena circulação, coração, pulmões, coração. Grande circulação ocorre quando o sangue está rico em oxigênio, sai do coração, percorre todos os sistemas do corpo e retorna ao coração rico em gás carbônico. Ele vai entregando o oxigênio e captando o gás carbônico para ser eliminado, por exemplo, no processo de respiração. Agora a diferença entre os vasos sanguíneos que existem no nosso corpo. Veia, artéria e os capilares. As veias, como elas vão conduzir o sangue rico em gás carbônico de volta ao coração, é um sangue que já retorna com menos pressão. Então as veias não precisam ter um calibre, uma parede tão grossa. No caso das artérias, como as artérias sempre levam o sangue para fora do coração, e para que esse sangue atinja, alcance todas as partes do coração mesmo, tem que ser bombeado com uma força um pouquinho maior, as artérias têm que ter paredes mais grossas. Então, basicamente, a gente percebe a diferença através do calibre, da grossura da parede desses vasos. E os capilares são os vasinhos mais finos, são formados por uma camadinha de célula, de tão finos que são, só de passarem próximos a estruturas, como por exemplo os alvéolos pulmonares, por passarem ali perto eles conseguem captar o oxigênio do ar e entregar o gás carbônico nessas bolsinhas, nesses alvéolos pulmonares, nessas bolsinhas de ar. Algumas doenças, então, do sistema cardiovascular, a hipertensão arterial, que é uma das doenças que mais matam no mundo, que é a pressão alta, que muitas vezes ela está associada a um consumo muito elevado de sal. O Brasil é um dos países que mais consomem sal diariamente, porque se vocês forem observar quase tudo que a gente consome, inclusive alimentos doces, tem o sódio, que é sal, que pode comprometer o funcionamento do nosso organismo, ataque cardíaco, AVC,
São alguns dos problemas comuns que também causam muita morte. A arritmia cardíaca, quando o pulmão, o coração, ele não bate na frequência correta, vamos dizer assim. A aterosclerose, que é a deposição, o acúmulo de gordura nas paredes das artérias, diminuindo o espaço para que esse sangue circule, então o coração tem que fazer mais força para bombear esse sangue adiante. E a insuficiência cardíaca também, o coração bate numa velocidade um pouco mais lenta do que deveria. A arritmia, ele bate meio descompassado, não tem uma frequência correta de batimentos cardíacos, e a insuficiência cardíaca, o coração não está dando conta de bombear esse sangue para o corpo todo. Ele funciona a uma velocidade um pouquinho mais lenta. Maneiras para a gente controlar e evitar algumas doenças do nosso sistema cardiovascular. Tem umas 10 medidas aqui que são, vamos dizer assim, não são tão fáceis, porque a gente percebe que coisas práticas do nosso dia a dia, coisas comuns do nosso dia a dia podem comprometer a nossa saúde. Como, por exemplo, a gente tem que manter uma alimentação adequada. Alimentos muito ricos em gorduras, em açúcares, podem comprometer a nossa circulação, o funcionamento adequado da nossa circulação. Alimentos ricos em sódio, que é o sal, que também podem desencadear uma hipertensão arterial, que é a pressão alta, e fazer com que o nosso coração sempre trabalhe acelerado, sob pressão. Evitar hábitos errados, vamos dizer assim, como o alcoolismo e o tabagismo, que é o hábito de fumar, que tem se tornado cada vez mais comum entre adolescentes. Uma coisa que a gente pode parar para chamar atenção, assim, prestar atenção, antigamente o hábito de fumar era considerado charmoso, quando não se sabia tanto sobre os prejuízos dessa prática. Hoje em dia, com tanta informação, com tanta notícia falando sobre essas consequências, parece que os jovens não têm dado tanta importância. Claro, não são só os jovens, né? Mas especialmente jovens e adolescentes. Parece que eles não ligam para essas consequências e tem se tornado cada vez mais comum essa prática, sendo que inclusive alguns pais concordam com isso, né? Praticam isso em conjunto, sem pensar nas consequências que podem vir dali para frente. A gente tem que saber, vamos dizer assim, conhecer o limite do nosso corpo. Se percebe que está acontecendo alguma coisa diferente, tem se sentido mal, procurar ajuda médica. Tomar cuidado com a prática da automedicação, que pode influenciar também no funcionamento adequado dos nossos órgãos. Reduzir estresse. Nesse tempo de pandemia, todo mundo vive em tensão, vive mais fechado em casa, não tem tanto contato com amigo. Tentar descansar um pouquinho, relaxar, tendo contato com a natureza, fazer atividades físicas, ler um livro, ouvir música que deixa a pessoa mais relaxada, tentar baixar os níveis de estresse, que o estresse também hoje em dia acaba afetando o funcionamento do nosso coração, deixa sempre ele sobrecarregado. Tomar corretamente remédios, caso você tenha que fazer o uso de um remédio, você tenha alguma doença e tenha que controlar com o uso de medicação, tomar certinho para evitar problemas. Atividades físicas, controle de calorias. Então são algumas das medidas que a gente tem que tomar para manter a nossa saúde em dia. Tá certo? Eu espero que todos vocês estejam super bem, cuidando da saúde nesse momento em que a gente não pode se encontrar de forma presencial. Então se cuidem, aguardo vocês numa próxima aula. Prestem atenção em tudo que a gente fala, sempre que necessário façam um registro de vocês no caderno, leiam um livro, pesquisem textos além do material que vocês têm em casa. E aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Até mais, beijos!